Olá, olá, queridas e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar por que que a gente explode, por que que a gente grita, por que que a gente fala alto. E não é porque você é apenas uma pessoa impaciente. A gente vai começar a olhar aqui justamente essa resposta, né? E vai cuidar isso, né? Do porquê que é que você é impaciente para se comunicar. Então, se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, o meu nome é Nádia Bolsas, eu sou terapeuta, especialista em vínculo emocional e traumas. Então, não é à toa, né, que a gente vai cuidar muito bem desse assunto hoje, porque uma das respostas traumáticas é essa, é a gente se explodir, muitas vezes, em especial em relacionamentos íntimos amorosos. Então, uma das nossas maiores falhas na comunicação, nos relacionamentos, em especial nos casais, né? E essa nossa forma, né, de se expressar e de endereçar os nossos problemas. Então, a gente precisa de começar aqui a traçar uma forma viável para que a gente continue a se expressar, mas que a gente não precise explodir. Então, isso é uma coisa que eu trago na minha própria história, isso vem de família. Então, em geral, essa impulsividade, essa irritação, essa impaciência, ela faz parte do nosso comportamento quando a gente vai se expressar. Né? O que vai gerar aí, na maioria das vezes, uma reação negativa do outro lado. E aí isso vai inflamar, vai causar uma briga e possivelmente constantes conflitos. Então, essa forma explosiva da gente se comunicar é uma forma aprendida que você e eu desenvolvemos e aprendemos para a gente se expressar, né? Mas isso não para por aí, é justamente isso que a gente vai mergulhar juntos. Tenta então lembrar, né, dentro de você, quais são as pessoas, os ambientes os quais você cresceu e se desenvolveu na sua infância. Tenta perceber se você teve pais e cuidadores que demonstraram tempo, demonstraram afeto e disponibilidade para falar com você, para ouvir o que você tinha a dizer, ou se eles demonstravam, né, que eles se importavam verdadeiramente em como que você estava. Né? Você lembra disso em algum momento ou não? Que a maioria de nós não teve isso. Nem os nossos pais tiveram esse cuidado dos pais deles. Né? Então aqui, se você percebeu que você não era ouvida, né, talvez você aprendeu a guardar dentro de você toda essa angústia e sofrimento sem se expressar. Então você aprendeu aqui a se calar. Né? Então talvez você entrou nesse lugar, na maioria das vezes, por medo de falar alguma coisa errada ou por dizer alguma coisa, né, que faria alguma pessoa triste ou decepcionada, ou soubesse que você tem algum ponto de falha aqui, ou, né, você tenha tanta impaciência desde pequena que você sempre esteve explodindo sem nenhuma razão aparente. Então aqui existe, né, essa explosão na comunicação quando a gente sente que a gente não está sendo ouvida. Porque às vezes, né, você já demonstrou de várias outras formas e não te deram essa atenção, esse carinho, esse cuidado de olhar para você verdadeiramente para além da sua aparência, da sua carne. E por isso que você entende de uma forma inconsciente que pela milionésima vez agora na sua vida atual, você não é ouvida. Ou talvez você preferiu ficar em silêncio, acreditando que se você falar alguma coisa, essa outra pessoa ou essas outras pessoas, elas não vão se importar com você. E muitas vezes por isso que você prefere continuar calada, né? Até que um dia isso se torne uma explosão. Saia como se fosse um surto, né? Então, quero trazer aqui, né, uma reflexão, mais uma, para a gente pensar o seguinte, né? Todos nós nascemos com uma grande necessidade de conexão. E isso é tão verdade que os bebês eles morrem não por falta de comida, mas por falta de amor. Então, se a gente for pensar dessa forma, né, trazendo esse fato verídico científico, a gente começa a aprender que a única forma de se conectar é gritar. Então, se eu não tive na minha infância e ao longo da minha vida
uma forma mais saudável de eu me conectar com outra pessoa se essa outra pessoa também não aprendeu a ouvir de coração aberto? Então eu vou aprender o quê? A me conectar, a tentar me conectar através desses gritos, através de falar alto, através das minhas explosões, né? Mas ninguém, isso aqui é um fato que a gente precisa de entender muito. Se você se identificou com esse quadro explosivo de gritar, de falar alto, né? Ninguém, presta atenção, ninguém escuta na explosão, porque o nosso corpo, né, quando ele entra em contato com um ambiente que ele é tenso, um ambiente em que as pessoas estão falando alto, um ambiente que gera caos, a outra pessoa, ou até nós mesmos, você pode começar a identificar isso também, isso vai desencadear dentro de nós uma rigidez, uma tensão. A gente vai pensar que a gente está num lugar de ameaça, que nós estamos em perigo, então a gente se fecha. Então isso vai resultar em um corpo rígido, tenso, que ele não vai absorver nada do que a outra pessoa tiver gritando, falando, explodindo. Ou seja, isso também acontece com a gente quando a gente explode, a outra pessoa também não vai ouvir. Então, como que a gente vai resolver isso, né? A gente precisa então aprender a se comunicar verdadeiramente através da nossa sabedoria interna com o nosso coração. Então, quando eu falo essa sabedoria interna com o nosso coração, não é apenas o nosso coração físico aqui, mas é de coração, é de alma, né? É aprender a se comunicar profundamente, né? Consigo mesma. Então, eu aprendo primeiro as minhas primeiras e verdadeiras necessidades, e aí eu tô falando muito disso em um vídeo que eu fiz na semana passada, eu tô explicando bastante sobre isso, falando dos 3 princípios básicos essenciais para acontecer uma relação saudável entre você e uma outra pessoa, independente do tipo de relacionamento que seja. E eu tô colocando aqui no vídeo, em algum lugar, um link para que você possa acessar esse vídeo da semana passada. Então, a comunicação verdadeira, ela é difícil da gente realmente acessar, mas difícil até quando a gente já entra em contato com ela, porque aqui o convite não é só falar. Todo mundo fala, até papagaio fala. Aqui é primeiro a gente aprender a se escutar. Porque o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida inteira, se nós não tivermos aqueles adultos saudáveis para trazer os princípios básicos de uma relação saudável, que é me permitir ser autêntica e espontânea com a minha própria fala, com o meu próprio jeito de ser, se isso foi cortado lá no início, lá na raiz, eu vou trazer aqui ao longo da minha vida uma baita negligência. E essa negligência é comigo mesma, de não aprender a me ouvir, a ouvir as minhas verdadeiras necessidades, e justamente por isso que a gente aprende a se tolher, a se abandonar, a se trair ao longo das nossas relações, principalmente na fase adulta, né? Então a gente precisa de começar a entrar em contato com o que está acontecendo dentro de nós. E isso exige coragem. Porque grande parte das vezes a gente vai falar coisas que não agradam a todas as pessoas, em especial os nossos pares. Então, começa a ficar expert na sua comunicação interna, porque é só assim que você vai criar pontes verdadeiras de conexão consigo mesma e com as outras pessoas. Espero que esse vídeo tenha feito algum efeito em você. Lembrando aqui que esse mês eu tô abrindo, um curso que se chama Superando o Abuso Narcisista. Então, algo que existe muito, nas famílias, nas nossas famílias, especialmente as nossas famílias brasileiras, são pessoas adultas que têm traços narcisistas. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, acessa o Instagram, @sobrevivi_ao_narcisista. Eu tô colocando aqui também embaixo nas orientações, falando um pouco mais sobre isso. E dentro desse curso eu vou trazer um pouco mais falando sobre essa questão da comunicação, porque você precisa de começar a entrar em contato com essa parte que não tá fora, tá dentro de você, ok? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!